Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre proteínas, tá? A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre elas, suas principais funções e como elas atuam no nosso organismo. Primeiramente, vocês saberiam me dizer o que elas são, gente? Será que tem algum alimento que você gosta, que você fala, nossa, isso daqui é rico em proteína? Vocês saberiam me dizer, me dar algum exemplo? Normalmente, quando a gente está fazendo aquela academia, está naquele projeto fitness para o verão, e a gente vai fazer ali uma dieta alimentar, algumas pessoas precisam de uma alimentação rica em proteínas, outras precisam diminuir a quantidade de carboidratos, e assim sucessivamente. Tanto que tem pessoas que usam aquele whey protein. Protein nada mais é do que proteína em inglês, tá? Então, tem vários alimentos aí presentes no nosso dia a dia que são ricos em proteínas, tá bom? E é muito importante que a gente faça o consumo adequado e equilibrado de proteínas, porque são essenciais para a nossa vida. Olha, aqui nessa imagem temos exemplos de alguns alimentos, tá bom? O ovo, por exemplo, lembrando que a clara que é rica em proteínas, tá? A gema nem tanto. Carne branca, temos aqui o frango, temos o próprio leite, o abacate, castanhas, tá? Todos são alimentos aqui ricos em proteínas. E elas vão ser o quê? Elas são consideradas macromoléculas. Macro é grande, então são moléculas grandes. Elas possuem uma grande quantidade de átomos de alguns elementos, tá? Vão ser formadas principalmente por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Algumas podem conter até o elemento enxofre, mas os que eu mencionei anteriormente são os mais frequentes, tá bom? E elas são, então, macromoléculas, ou seja, elas possuem grande massa molecular, grande massa molar, são consideradas pesadas, certo? Estão, né, como eu mencionei, presentes em muitos dos alimentos que estão no nosso cotidiano, sendo essenciais, então, para a nossa vida, para a nossa nutrição. Então, explicando um pouquinho mais aqui sobre o que elas são, né? São substâncias orgânicas, tá? Mais abundantes em animais. E elas vão ser formadas por uma série de aminoácidos. Como assim, professora? Não entendi nada. Pessoal, acabei de mencionar que as proteínas elas são macromoléculas, são moléculas muito grandes. Elas vão ser formadas por partes menores. Essas partes menores nós chamamos de aminoácidos. Então, para a gente poder compreender direitinho o funcionamento da proteína, qual que é a sua estrutura, vamos entender também um pouco sobre essas partes menores que compõem as proteínas. Os aminoácidos, tá? Então, eles apresentam 20 tipos de variação e podem ser encontrados na natureza de duas formas, tá? São aqueles que nós chamamos de essenciais, são os advindos da alimentação, então nós precisamos comer algum alimento que tenha esse tipo de aminoácido para adquiri-lo, ou os não essenciais, esses são produzidos pelo nosso próprio organismo, bom? Então, vamos olhar aqui um pouco da estrutura, né, desses aminoácidos, como que eles são. Eles vão ser compostos por um carbono central. Esse carbono central está ligado aqui com nitrogênio, tá? E hidrogênios. Nós chamamos de grupo amino, tá? Olha o nome, aminoácido, tá? Então, porque o carbono central está ligado com um grupo amino. E esse mesmo carbono central está ligado com um COOH. Nesse caso aqui, o H não está mais porque ele já perdeu. Esse H já saiu. Então, nós falamos que ele já está desprotonado. Mas antes era assim, COOH, um grupo carboxila, tá? Vocês se lembram que a gente já deu uma estudada em grupos, né, orgânicos, e que o ácido carboxílico vai ser característico por apresentar COOH, tá? Então, ácido carboxílico. Por isso o nome aminoácidos, tá? Amino do grupo amino e o ácido do ácido carboxílico, tá? Desse grupo carboxila, tá bom? Fora isso, o carbono central está ligado a um hidrogênio e também está ligado com um grupo R. Esse grupo R é de radical. Dependendo do grupo que entrar aqui, dependendo desse radical, nós vamos ter esses 20 tipos de variação.
tá ok? Essa, então, é a estrutura base, a estrutura mãe, digamos assim, dos aminoácidos. A única coisa que muda aqui é o R. Mudou o R, temos um novo tipo de aminoácido, tá bom? Tá bom, professora, entendi. Mas a senhora comentou que as proteínas, elas vão ser, então, uma série de aminoácidos. Esses aminoácidos precisam, então, se ligar para formar as proteínas, certo? Essas ligações, pessoal, que unem os aminoácidos, ela é um tipo especial chamada peptídica. Vamos entender como que ela acontece aqui. Olha, essas ligações vão ocorrer entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amino de outro aminoácido. É uma reação que nós chamamos de condensação, porque acaba liberando uma molécula de água. Mas eu vou passar aqui rapidamente um vídeo para que vocês possam entender direitinho como que se dá, né, pormenores essa ligação aqui. Bom, pessoal, então vamos entender aqui como que funciona direitinho o passo a passo da ligação peptídica. A gente já viu que é um tipo de ligação que vai acontecer entre dois aminoácidos, certo? E o produto disso acaba sendo a liberação de uma molécula de água, por isso que é chamada de uma reação de condensação. A gente viu também o quê? Que essa ligação vai acontecer em um grupo carboxila de um aminoácido com um grupo amino de outro aminoácido. Então, aqui a gente tem representado dois aminoácidos genéricos, tá? A gente tem o carbono central ligado com um grupo amino, com um grupo carboxila, com um hidrogênio e com um radical qualquer. E aqui um segundo aminoácido também com a mesma estrutura. Bom, o que vai acontecer, né? Vocês podem observar que tem alguns que estão circulados, são justamente esses que vão sair para que a ligação aconteça. Olha, nesse caso aqui, essa ligação com o oxigênio sai e entra direto no nitrogênio, como vocês podem observar. Olha, o dupla O se mantém, o que sai é o O e já vem direto para o nitrogênio. O nitrogênio que antes tinha 3 hidrogênios, agora só tem 1, ok? Então, o resto da cadeia permanece igual. Veja que o carbono central com um amino e aqui também o carbono central com um grupo carboxilo. A ligação peptídica ocorre justamente aqui. E, como eu mencionei, a liberação de uma molécula de água devido a esses dois hidrogênios e esse oxigênio que vão reagir formando aqui a molécula de água. Agora vamos comentar um pouco sobre a função das proteínas, né? Nós já vimos como é a estrutura, por quem que elas são formadas, os tipos de ligação. Vamos entender então agora um pouco da sua importância, né, para nós seres vivos. Então, ela tem aí uma função estrutural, tá? Porque ela vai participar da composição da membrana plasmática das nossas células. Como exemplo, eu coloquei o colágeno, tá? Então, o colágeno é uma proteína, tá? É a principal proteína que tem a função de estruturar, tá? Tem essa função estrutural nos ossos, nas cartilagens, nos tendões, nos ligamentos e até na própria derme. Derme é um tecido epitelial, tá? O tecido da nossa pele, que são compostos de células justapostas, tá? Que tem que estar uma muito pertinho da outra, tá? Para caracterizar aí um tecido uniforme, sem nenhum buraco, né? Entre aspas, na nossa pele, tá bom? Então, o colágeno é um tipo de proteína estruturante, tá bom? Ela pode também ter essa função catalítica, tá? Podendo atuar como enzimas, ou seja, vão acelerar as reações. Também tem a função de ser sinalizadora, tá? Principalmente aí na comunicação entre as células. E também atua na defesa do nosso organismo, como anticorpos, tá? No sistema de defesa. É óbvio que ela possui, gente, muitas outras funções. As proteínas exercem muitas funções dentro do nosso corpo. Aqui estão só alguns exemplos, tá? Mas também ela está relacionada com os hormônios, como a insulina, a adrenalina, o transporte de alguns gases, como a hemoglobina,
tá ok? Então, ela realmente possui aí uma grande importância para nós seres vivos. Quanto à sua estrutura, ela pode apresentar 4 tipos de estrutura, tá bom? A primária, que é o nível de organização mais simples, o que ele é? É uma sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Isso aqui a gente já entendeu, a gente já viu que para os aminoácidos se juntar precisa ter ligação peptídica, então é uma sequência. Tem vários aminoácidos aqui, ó, e eles estão interligados por ligações peptídicas. Então, uma estrutura primária de proteína é justamente isso daqui, uma cadeia linear, tá? Uma sequência linear de aminoácidos. A estrutura também pode ser secundária. Secundária já é quando envolve o dobramento desses aminoácidos. Vocês podem ver que eles não estão mais retilíneos, tá? Isso vai acontecer e pode ser mantido devido a ligações de hidrogênio, interação entre esses aminoácidos. Entretanto, ela só ocorre entre aminoácidos próximos, tá? Então, essa interação, esse dobramento é possível por ligações de hidrogênio entre aminoácidos próximos. A estrutura secundária pode ser encontrada sob 2 configurações. Uma que nós chamamos de alfa-hélice, tá? Que vai estar aqui representada na figura, ó, como meio que circular, como se tivesse uma fita enroladinha, em formato de hélice mesmo, ó, o alfa-hélice, tá ok? Também pode ser folha beta pregueada, tá? Que é como se fosse esse zigue-zague aqui, essa fita como se fosse um vai e vem, tá? Ela pode ser encontrada sob essas 2 diferentes tipos de organização, mas ambas são estruturas secundárias, tá? Devido ao dobramento dessa sequência peptídica. A estrutura também pode ser considerada terciária, é basicamente semelhante à secundária, só que nesse caso a interação pode ocorrer entre aminoácidos distantes, então tem uma distorção maior na estrutura, tá? E a interação pode ser de vários tipos: ponte de hidrogênio, efeito hidrofóbico, ligação de sulfeto. Lembra que eu comentei que pode haver sim o enxofre na composição? Então, pode estar acontecendo então uma ligação de sulfeto, né? É um tipo de interação, tá ok? Lembrando que é entre aminoácidos distantes. E tem também a estrutura quaternária, que ela vai acontecer então aí em proteínas com mais de uma sequência peptídica. A estrutura quaternária representa o último nível de organização da proteína, é o mais complexo, e para ela acontecer, pessoal, como o próprio texto aqui diz, tem que ter mais de uma sequência peptídica. Veja bem, nos outros exemplos, tinha aqui uma sequência peptídica. É uma série de aminoácidos, tá? Uma sequência peptídica. E essa sequência, ela pode estar linear ou pode estar meio que dobradinha assim, né? Nesse formato. Ou ainda mais deformada, ainda mais distorcida, tá? Mas para acontecer a quaternária tem que ter mais de uma. Tá representado pelas cores, ó. 1, 2 e a azulzinha 3. Tá ok? Então é isso, muito obrigada e até a próxima aula.